Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. A menina debruçada na janela trazia nos olhos grossas lágrimas e o peito oprimido pelo sentimento de dor causado pela morte do seu cão de estimação. Com pesar, observava atenta o jardineiro a enterrar o corpo do amigo de tantas brincadeiras. A cada pá de terra jogada sobre o animal, sentia como se sua felicidade estivesse sendo soterrada também. A avó, que observava a neta, aproximou-se, envolveu-a num abraço e falou-lhe com serenidade. Triste cena, não é verdade? A netinha ficou ainda mais triste e as lágrimas rolaram em abundância. No entanto, o avô, que sinceramente desejava confortá-la, chamou-lhe a atenção para outra realidade. Tomou-a pela mão e a conduziu até uma janela opostamente localizada na ampla sala. Abriu as cortinas e permitiu que ela visse o imenso jardim florido à sua frente e lhe perguntou carinhosamente: "Está vendo aquele pé de rosas amarelas, bem ali à frente? Lembra que você me ajudou a plantá-lo? Foi num dia de sol como o de hoje que nós dois o plantamos. Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos, e hoje, veja como está lindo, carregado de flores perfumadas e botões como promessa de novas rosas." A menina enxugou as lágrimas que ainda teimavam em permanecer em suas faces e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre uma e outra das tantas rosas de variados matizes que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar o momento de dor, falou-lhe com afeto: "Veja, minha filha, a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar-lhe o quadro, voltemo-nos para outra e certamente nos depararemos com uma paisagem diferente. Tantos são os momentos felizes que se desenrolam em nossa existência. Tantas oportunidades de aprendizado nos visitam no dia a dia que não vale a pena chorar e sofrer diante de quadros que não podemos alterar. São experiências valiosas das quais devemos tirar as lições oportunas sem nos deixarmos tragar pelo desespero e a revolta que só infelicitam e denotam falta de confiança em Deus. A nossa visão do mundo ainda é muito limitada. Não temos a capacidade de perceber os objetivos da divindade, permitindo-nos os momentos de dor e sofrimento. Mas Deus tem sempre objetivos nobres e uma proposta de felicidade a nos aguardar após cada dificuldade superada. Se você que nos ouve hoje está a observar um quadro desolador, lembre-se que existem outras tantas janelas, com paisagens repletas de promessas de melhores dias. Não se permita contemplar a janela da dor. Aproveite-lhe a lição e siga em frente com ânimo e disposição. O sofrimento que hoje nos parece eterno não resiste à força das horas que a tudo modifica. A luz sempre vence as trevas. Basta que tenhamos disposição íntima e coragem de voltar-nos para ela. Agindo assim, o gosto amargo do sofrimento logo cede lugar ao sabor agradável de viver e saber que Deus nos ampara em todos os momentos da nossa vida.
Você ouve e se informa aqui em Gotas de Luz. Volte-se para outra janela. Este é o título da historinha de hoje, que vocês tiveram aí com o Neudair Garcia, nosso companheiro Neudair, trazendo Volte-se para outra janela, que é também o nosso tema de hoje. E quem vai falar conosco é a dona Carmen Pérez Nunes. Dona Carmen, a saudação da senhora aos nossos ouvintes. Mais uma vez, felizes por estarmos juntos e confraternizando-nos nesses conhecimentos tão importantes para a nossa vida nos dias de hoje. Dona Carmen, ao dizer volte-se para outra janela, talvez não fique tão claro o que é que nós trazemos hoje para o nosso ouvinte, mas nós vamos pedir um pouco de paciência a todos que nos ouvem, porque a senhora vai trazendo devagarzinho a mensagem de hoje, esta reflexão. Então, a primeira questão seria no seguinte sentido: nos momentos aflitivos ou de crises emocionais, como agir sem sombra de tristeza e pessimismo? Veja bem, Pinheiro, a filosofia espírita afirma a conduta otimista como forma de alcançar a superioridade do bem viver em paz, não é? Então, nós temos que ter aí uma conduta otimista. Quando envolvidos por uma angústia momentânea de inquietação, diante do que esteja ocorrendo, de imediato nós devemos corrigir a sintonia mental, mudando a faixa do pensamento, para que através de outra janela, né, a janela do otimismo, da alegria de viver, em tudo, possamos realmente ver e sentir as propostas de luz, de beleza, de encantamento e conquistas que a obra da criação divina nos oferece, revelando-nos em seus mínimos detalhes, como uma flor, um inseto ou uma brisa, a imanência divina do supremo poder inteligente que é Deus. E nós vimos tudo isso na historinha, não é mesmo? É verdade. Então, a semelhança de uma corrente elétrica que deve ser periodicamente interrompida, não nos deixemos, então, fixar nas ideias deprimentes que rondam as nossas telas mentais. Há mensagens de variado tipo, de variada gama, que nos alcançam, quanto incontáveis outras que emitimos em todas as direções. Então, temos que desviar a atenção das impressões destruidoras, enriquecendo as paisagens mentais com otimismo, a fim de aurirmos saúde, paz e valor. A senhora menciona a palavra otimismo. Em que consiste a alegria de viver? A alegria depois de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente. Isto é, desfrutar de todo o poder, de toda a energia existente no universo, onde tudo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem de Deus, do poder criador. Então, a felicidade é uma construção interior, uma maneira de enxergar a vida. Na historinha nós vimos, não é? Que o avô abriu as cortinas e permitiu que a netinha, que ela, visse o imenso jardim. Então nós vemos uma maneira de enxergar a vida, que independente do fato de estarmos ou não sofrendo, como foi o caso da menina, né, com a morte do cãozinho, isso. Que imediatamente ela mudou para o otimismo. Ela abriu um largo sorriso quando ela olhou pela outra janela, a roseira amarela, né, com flores amarelas. E ele disse, o velhinho, o avô: veja, minha filha, a vida
vida nos oferece sempre várias janelas. Nessa questão que a senhora acaba de nos responder, de trazer essa informação, a senhora menciona maneira de enxergar a vida. Então a gente coloca a nossa visão do mundo e da vida pode alterar nosso estado feliz ou infeliz? Olha, você preste bem atenção que os nossos estados de ânimo, né, são condicionados pela nossa visão, sim, do mundo e da vida. O pessimismo, como nós vimos no início, a menina pessimista, não é? Pela morte do cãozinho, não é verdade? Então, o pessimismo sempre se detém nos espinhos, ignorando a rosa. Melhor considerar que sempre encontraremos rosas sobrepondo-se aos espinhos. Não há lesão, contrariedade, contundência nenhuma existencial, quer dizer, da vida, capaz de perturbar aqueles que cultivam a rósea visão da presença de Deus em tudo. Sim, é isso mesmo, viu, Pinheiro? Porque para crermos em Deus e confiarmos em Deus, basta olhar à nossa volta, dirigindo-nos a outra janela, a do otimismo, e raciocinarmos que se todo efeito inteligente possui uma causa inteligente, a harmonia da natureza, as leis inteligentes que tudo regem, provam que Deus existe e está em nós e se revela na natureza. Basta nos olhar uma flor, ouvir o canto de um pássaro, sentir a carícia de uma brisa primaveril, para estarmos recebendo a saudação de uma inteligência prodigiosa, oculta na realidade imanente no mundo das coisas e dos seres. Então, observando o nascimento das crianças, o crescimento das plantas, o fluir harmonioso dos dias e das noites, verificamos que há uma ordem em tudo, um planejamento realmente edificante. Portanto, Deus existiu desde sempre, em toda a sua perfeição, imutabilidade e imaterialidade. Então, a ideia que o homem faz de Deus é que vai amadurecendo. O homem, aos poucos, vai chegando à compreensão de Deus. A presença de Deus é inevitável do ponto de vista espiritual, porque as suas leis se acham gravadas na consciência do homem. E qual seria a trajetória a seguir para a conquista dessa alegria de viver? Olha, você já deve ter visto isso, que à medida que a gente vai amadurecendo, então, à medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão muito grande, poderosa mesmo, para o prosseguimento da atividade de iluminação, de evolução, de progresso. Tal alegria, certamente, não impede, claro, os episódios de reflexão pela dor, de ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de presença da enfermidade, de angústia momentânea, de inquietação mesmo diante do que esteja ocorrendo. Esses fenômenos citados, que fazem parte da vida, não eliminam a alegria, e sim dão-lhe motivo de presença. Porque a cada desafio segue uma vitória. A cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar de equilíbrio, fazendo que a alegria seja constante e motivadora para a produção de novos valores. Considerando a trajetória do homem através das reencarnações, e a bagagem de conhecimentos que ele traz, arquivados em si, como facilitar o aproveitamento desse potencial aparentemente esquecido, não é? Perfeitamente. Nós nos esquecemos que somos
portadores dessas potencialidades divinas, não é? Então, veja bem, Sócrates, então, como o próprio Sócrates, né, e muitos outros educadores, e entre eles nós vamos citar o avô da menina, porque ali a menina era o educando, vamos dizer, né? O avô, e o avô educador, porque o avô educadores educador. somos todos aqueles que convivemos uns com os outros, não é? Uns educandos e outros educadores. Então, como Sócrates e outros mais, né? Muitos educadores, entre eles o avô, se preocuparam e se preocupam em estimular o educando. Nós vimos que as atitudes do velhinho eram Nesse essas, sentido, né? De estimular o educando, no caso a netinha, né? A encontrar as respostas para as variadas questões da vida, fazendo-o viajar para dentro de si. Então, a menina, ouvindo o avô, não é? Ela foi buscar dentro dela mesma as respostas, não é? A fim de arrancar o conhecimento que nele dorme, no educando, em todos nós, há o conhecimento divino, né? E provém do mundo das ideias, por onde caminhou antes de reencarnar. Nós trazemos essa herança, né? Quantas coisas aprendemos e arquivamos, não é? Em nosso subconsciente mesmo, não é? Jesus, por sua vez, o educador por excelência, utilizava-se das parábolas e, sobretudo, das lições vivas, como fez o avô com a netinha. Ele se aproveitou da historinha da morte do cãozinho, não é? Então, Jesus assim fez, a fim de que seus ensinos permanecessem gravados no íntimo do ser daqueles que o ouviam. Pestalozzi inaugurou a escola nova, restaurando a dignidade infantil, abrindo espaços para a psicologia da infância, propondo, então, o amor como base de uma boa educação. Desse modo, sintetizando Sócrates e Jesus, tornava o educando, no caso aqui a menina, né, um ser maleável que necessita de direcionamento ao tempo que tem capacidade, quando estimulado com carinho, para encontrar as respostas no seu mundo íntimo. Então, ela mesma, a menina, o que ela fez? A menina enxugou as lágrimas e abriu um largo sorriso. Ela mesma encontrou as respostas dentro de si mesma, né?